Matutos, mais um episódio Olá. do Conversas Matutas no ar. Eu sou a Bruna Takamoto. Eu sou o Felipe Boldo. E juntos formamos o Conversas Matutas, um podcast pra você refletir, pensar, matutar com a gente. Antes de começar, eu só queria avisar os matutos que, assim, eu acabei de finalizar aqui uma garrafinha de 187 ml espumante. E você está muito cansado, é isso? Eu tô muito cansado. Eu tô muito cansado porque eu cheguei hoje de Londrina. Eu não sabia! Por que, Bruna? Explica de onde veio essa garrafinha. Ai, gente, você é madrinha do casamento do Felipe! Eu não esperava menos que isso, na verdade. Claro, né? Assim. Olha. São só 17 anos de amizade, gente. Então. Exatamente. Então, assim, se eu não fosse convidada, eu ia ficar muito ofendida. Eu ia tacar essa garrafa na cabeça do Felipe e na cabeça do Marcelo. Mas... Você não ia tacar essa garrafa, né? Porque você não ia ter ganhado. Exatamente. Obrigada por me lembrar disso. Essa garrafinha de espumante, gente, que o pessoal que está apenas escutando o nosso podcast não está vendo, mas é uma garrafinha de espumante, vinho moscatel, espumante branco, delicioso. Veio na caixinha de convite para ser madrinha do casamento. Inclusive, descobri que vou fazer par com o Gabriel, que é o nosso editor, né, Fê? Nosso que é editor. O irmão do Felipe. Bi, eu peguei você no colo. Eu vou entrar com você numa igreja. Ainda estou aprendendo a lidar com isso. O Bi tem quantos anos, Fê? O Gabriel tem... Eu tenho 27, o Gabriel tem 17. Olha só, 10 anos de diferença. Aliás, com você, né? Comigo tem menos. Eu tenho 25. Mas assim... Bi, eu tô chocada. É que eu acrescentei, mas você vai fazer 26 esse ano, né? Isso. Eu vou fazer 27. É, isso. São 9 anos. Bom, Bi, ansiosa para esse dia, para fazer par com você. E, Felipe, muito obrigada. Estou muito ansiosa. Também estou. Mas... claro, né, Bruna? Igual você falou, não podia ser diferente. A gente tem mais tempo de amizade do que tempo de vida, então... Quer dizer... tempo de vida. Não, acho que foi errado isso. A gente tem... O tempo que a gente tem de amizade já é mais do que a metade da nossa vida. Bom, agora faz Foi isso sentido. que eu quis dizer. Gente, o Felipe está muito cansado, como vocês podem Eu perceber. tô. Vocês Mas me eu perdoem, amo. gente. Eu amo porque o Felipe vira a pessoa mais engraçada do mundo quando ele tá cansado, que ele fala umas coisas desconexas. Eu fico lento, gente. O tico e teco não bate. Mais lento do que o normal, diga-se de passagem. Bem mais. Então, Fê, vamos começar, né? Porque senão a gente vai ficar aqui divagando por meia hora. Isso que dá começar o podcast bêbada, mas tá bom. Bêbada e cansado, não vem colocar a culpa em mim. O que a gente vai falar então. hoje, Fê? A gente vai falar sobre solidão, Bruna. Solidão e solitude. E eu preparei algumas perguntinhas aqui só pra gente iniciar a nossa discussão. E a Bruna, antes do podcast, né, eu e a Bruna estávamos fazendo umas fofocas. E a gente aproveitou também pra inserir esse contexto da fofoca pra falar sobre solidão também. Você quer falar um pouquinho sobre a fofoca, Bruna? Eu quero, óbvio. Vamos Mentira. lá. Gente, eu não sou tão fifi assim. Eu tava comentando com o Felipe que eu conheço muita gente que emendou um relacionamento em outro, né? Então, terminou e logo depois, ou até mesmo antes do término, já estava com outra pessoa. É isso. E aí... Eu estava questionando o Felipe sobre o motivo disso acontecer, se isso é normal, de onde vem isso, se isso não traz consequências negativas, né, para esse novo relacionamento que tá começando, ou até mesmo pra pessoa mesmo, né, que tá emendando dois relacionamentos. E eu tenho algumas suposições sobre essas coisas, mas as minhas suposições vêm de experiência de vida mesmo, como se eu fosse muito velha, né? Mas das coisas que vejo, dos relatos até de amigas, né? Mas é meio assustador mesmo, porque assim, Fê, eu realmente conheço mesmo, assim, de pessoas próximas que tiveram, né, passaram por essa situação, assim, de amigas, acho que pelo menos umas 3 amigas que terminaram relacionamentos e que o cara logo depois já tava com outra, e eu também, né, meu ex-namorado, na verdade a suspeita é que ele já estava com outra antes de terminar comigo.
Eu suspeito, assim, quase certeza. E eu sempre me questionei, assim, do quanto isso é problemático, pode realmente gerar ali alguns impactos, né? Na vida dessa pessoa, ou no relacionamento, ou na vida da outra pessoa até, né? E eu me questiono também muito disso, porque hoje em dia... Os matutos, não sei se me acompanham aí nas redes sociais, que eu costumo falar bastante sobre a minha vida de solteira, mas pra quem não acompanha, o Fê sabe muito bem, que eu sou... eu me encontrei muito como uma pessoa solteira, assim, sabe? Então, pra mim, foi muito importante esse período sozinha, depois do término, de realmente pensar, refletir, digerir, né? Passar por vários processos. Então, a partir daí, o Felipe falou, um ótimo gancho pra gente começar o podcast. Exatamente, né? Porque que isso tem a ver com solidão, né? Você emendar um relacionamento no outro, de certa forma, é você não lidar com a solidão, que acontece logo após o término de um relacionamento. Né? E ela é mais evidente após o término de um relacionamento. Todo mundo que termina um relacionamento e não emenda logo de cara com um outro relacionamento, passa por esse período de solidão. E a pessoa que emenda um no outro, ela não passa por esse período. Qual que será que é o problema? Eu não acho que tem um problema em essência, né? Todo mundo que emenda um relacionamento no outro tá errado. Né? Mas quando isso acontece sistematicamente, eu vou de um relacionamento pro outro, depois pro outro, depois pro outro, isso pode ser um indicativo, assim, de ter uma dificuldade de lidar com a solidão. E aí eu preparei umas perguntinhas aqui, Bruna, que é só para incentivar a nossa discussão. Tá. Por exemplo, ficar bem sozinho significa não sofrer com a solidão? Nossa, Felipe, essas perguntas são muito psicólogos. Sou muito psicólogo, mas não poderia ser de outra forma. Outra pergunta. Eu posso escolher, por minha própria força de vontade, estar feliz sozinho? Ou seja, eu tenho o poder de escolher se eu vou estar feliz sozinho. Uhum. Outra pergunta. Trabalhar a própria solitude significa ser uma pessoa individualista? Eu já fico com vontade de responder. Vai, fala, a última. E uma última pergunta a solidão, ela é um problema? Então, são várias perguntas aí. E acho que antes da gente começar, a gente pode tentar definir o que é solitude, né? Porque eu acho existe uma discussão que fala assim, a solidão não necessariamente é um problema. E já tem gente que fala, quando a solidão não é um problema, a gente está falando de solitude, né? Ou seja, quando a gente está falando de solitude, a gente está falando do ficar sozinho em que você está bem, em que você tá feliz, em que você sabe lidar com suas questões emocionais. Enfim, a gente está falando de algo que é relacionado ao seu bem-estar, né? Ou seja, uma individualidade, não um individualismo, né? Uma individualidade. Enfim, e aí, acho que a partir dessas perguntas, então, a gente pode começar as discussões, e a partir da fofoca também. A partir da fofoca, amo. Eu vou fazer um breve resumo, assim. Eu sempre odiei muito ficar sozinha. Tipo, fazer coisas sozinha. Sempre odiei muito. Sempre gostei muito de ter outras companhias, de sair com mais pessoas, de fazer tudo com alguém, sabe? Tanto que isso foi até um problema quando eu entrei nesse relacionamento aí meu, quando eu tinha 17 anos, porque eu era muito grudenta. Ora. Já tive essa fase. E com o passar do tempo, né, eu fui tentando me desprender, mas eu acho que eu só aprendi mesmo o que é a solitude, realmente a viver a solitude, depois do término. E aí, eu não acreditava muito, olha só como é doida. Eu achava muito que esses discursos, Fê, sobre estar sozinha e ser feliz, eram muito frases de autoafirmação, sabe? De quem queria se mostrar que estava bem. Olha que loucura, meu Deus, que vergonha, gente. Mas sim, eu achava isso. Então eu não acreditava muito nessa questão de ser feliz sozinho, sabe? E de aproveitar o tempo sozinho. Tanto que eu fugia muito disso. Mas ainda bem, assim, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que realmente é possível. E olha só, hoje eu paguei a língua, né? Porque hoje eu falo isso, que eu sou muito bem, eu sou muito feliz sozinha, solteira. Daí, né, eu tô puxando mais pra questão do relacionamento. Mas até mesmo pra vida de maneira geral, eu gosto muito de fazer coisas sozinhas, ficar no meu canto, passar um dia inteiro só comigo mesma, sabe? Qual que era mesmo essa primeira pergunta?
Minha primeira pergunta é: ficar bem sozinho significa não sofrer com a solidão? Eu acho que você... Enfim, são duas situações diferentes, assim, sabe? Eu acho que uma não anula a outra. Uhum. Eu acho que a sua resposta é perfeita. Uma coisa uma coisa não anula a outra. Tô cansado, gente, olha só. Parece que bebeu espumante, hein? Foi a Bruna que bebe e eu que fico bêbado. Mas beleza. Então, eu acho que uma coisa não anula a outra, por quê? Por exemplo, antes de falar sobre solidão, eu fui dar uma pesquisada pra ver o que o pessoal do YouTube tava falando. Porque vira e mexe sempre tem um pessoal que gosta de trazer esses temas à tona, o que eu acho muito legal. Porém, eu vejo que sempre recai num negócio da gente romantizar a coisa. Por exemplo, eu vi um cara falando sobre solitude, e aí ele coloca a solitude como a coisa mais maravilhosa do mundo, como você vai estar num grau de tanta plenitude que você nunca mais vai se sentir mal sozinho, né? Entendi. E eu não sei se isso é possível. Eu não sei se é possível você não se incomodar com uma solidão. Porque eu acho que a solidão, ele é um sentimento humano, e se somos da espécie humana, vamos sentir solidão, né? Se eu tô falando aqui para humanos, você certamente já se sentiu sozinho em algum momento. E eu acho que uma coisa que a nossa cultura tem hoje é de tentar fugir de todo e qualquer desconforto. Então eu tô me sentindo sozinho, eu preciso de alguém que vai me livrar dessa solidão. Eu tô me sentindo depressivo, eu preciso de um remédio ou de uma outra pessoa que me ajude a me regular emocionalmente. Ou seja, a gente tem entendido que a gente, na verdade, não pode sentir essas coisas. E eu não sei se a definição de solitude ela tá ligada com você se sentir completamente bem. Pra mim, eu não sei se você concorda com isso, Bruna, e eu não passei por nenhuma literatura científica para falar isso, mas é na minha concepção mesmo, com base nas coisas que eu já estudo sobre psicologia, para mim a solitude é você ficar sozinho, você de vez em quando lidar com os prazeres disso e de vez em quando lidar com as dores disso, sofrer a solidão intensamente e vivenciar os prazeres da solidão intensamente também. E não fugir de nenhum dos sentimentos. Se entregar para todos os sentimentos. Então eu acho, só para resumir, Bruna, eu acho que é possível a gente gostar da solidão? Ou é possível a gente ser completamente feliz sozinho? Porque a própria definição, né, de ser humano, ela exige que você entenda que a gente faz parte de uma cultura, né? Se Exatamente. você faz parte de uma cultura, você precisa da outra pessoa. Então você não vai ser nunca na vida completamente feliz sozinho. E assim, eu até questiono o que é ser sozinho, o que é ficar sozinho, né? Porque às vezes, vamos falar sobre relacionamento amoroso. Ok, você tá solteiro, você tá sozinha, mas você tem outras relações, você provavelmente tem relações de trabalho, às vezes relações de faculdade, né, ali, escola, relações familiares. Então, o que é ficar sozinho é só você no seu mundo, 24 horas por dia? Porque é meio impossível isso nos dias de hoje, né? Você não interagir, não ter uma mínima interação com outras pessoas. E aí, querendo ou não, família, amigos, eles entram como parte do lazer da sua vida, né? E contribuem ali para os prazeres da sua vida também. Então eu questiono muito também o que é, né? Ser sozinho e ser feliz dessa forma. Porque, igual, pra mim, hoje em dia, quando eu falo que gosto de ficar sozinha e tal, é ter o meu momento ali sozinha. Mas eu não tô sempre sozinha. Eu gosto muito de ter outras pessoas, mas é isso, eu escolho quando eu quero ter gente junto e quando eu não quero. Você escolhe quando você quer ter gente junto e quando você não quer. E quando você não pode escolher, Bruna, ter alguém com você e você tá se sentindo sozinha? Qual que é o problema disso? Ou seja, você tá se sentindo sozinho e você não pode estar com outras pessoas, é isso? Eu tô aqui, sozinho. Mas eu tô com muita vontade de estar com outras pessoas. Mas ninguém pode estar comigo agora. E aí eu tô me sentindo sozinho. Qual que é o problema disso? Assim, acontece, faz parte da vida. Eu acho que a gente tem que naturalizar também, né, isso. Acho que nenhum dos dois extremos é muito bom, assim, quando a gente fala, né, sobre essas falas, esses comportamentos.
Então, assim, eu não vejo problema, mas é claro, não quer dizer que eu vou ficar super bem. Talvez eu fique triste por conta disso, e tá tudo bem, porque a tristeza faz parte, a gente não é possível a gente ser feliz 100% do tempo. Né? A gente tem que lidar com frustração, com decepção, com a tristeza. Às vezes, às vezes você realmente se frustra ali porque você quer fazer alguma coisa com mais gente e ninguém pode, por exemplo. É você ficar sozinho. Sim, sim. E é exatamente isso, né? Às vezes eu não posso estar com uma outra pessoa e eu vou me sentir sozinho, eu vou ficar triste com isso, eu vou ficar um pouco deprimido. E aí a pergunta que eu faço é por que eu não posso me sentir assim, né? Então eu posso me sentir assim, eu devo me sentir assim, é nesses momentos de tristeza que muitas vezes eu lido com alguns problemas que geralmente eu não lido quando eu tô em companhia de outras pessoas. Se eu tô mal de ficar sozinho, por que eu fico mal ao ficar sozinho? É realmente uma solidão ou eu deposito no outro a responsabilidade de regular minhas emoções, de me fazer ficar bem, né? Então, existe uma série de coisas aí que a solidão, ela é benéfica, e a gente ficar triste na solidão também é benéfico, né? Sim. E eu acho que o mundo que a gente está hoje, né, ele está dizendo que não, que a solidão não é benéfica. Que você tem que procurar uma forma de você se livrar dessa solidão. Seja por um remédio, seja porque você vai depois se entupir de tanta coisa para fazer sozinho, que você nem vai lembrar que outras pessoas existem. Será que é isso que é adequado? Claro, eu queria fazer uma ponderação aqui que tem um tipo de solidão, eu acho que talvez não seja tão legal assim. Eu acho que tem solidões e solidões. Por exemplo, eu me sentir sozinho em alguns momentos, num final de semana, por exemplo, é uma coisa. Uma pessoa com deficiência que se sente sozinha, que tipo de solidão é essa? Né? Uma pessoa que fica sozinha na hora do intervalo da escola, que tipo de solidão é essa? Então Muito tem solidões e solidões. Né? Porque é bom a gente lembrar, né? Porque às vezes a solidão, sim, pode ser muito problemática e ela pode necessitar de uma ajuda profissional. E tudo bem, tem que ir atrás mesmo de tratar, de resolver isso, ter um acompanhamento, né? Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante e quando a gente descobre isso, é muito doido, porque assim, nossa, eu tô triste hoje, eu tô me sentindo sozinho hoje, mas ninguém que eu gosto pode estar comigo hoje. O que eu faço, né? E aí as pessoas desaprenderam sabe, quando eu era adolescente, Bruno, eu li um livro que chamava A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Não sei se você já ouviu falar. Eu provavelmente já devo ter lido. A gente sempre lia Pedro Bandeira, né? Quando a gente era adolescente. Eu acho que eu sei a capa. Eu lembro da capa desse livro. É uma menina que tá escorrendo uma lágrima. Isso. Acho que foi o livro mais dramático que eu já li. Eu nem gostei muito do livro. Mas eu acho que o Pedro Bandeira deve ter escrito esse livro lá pra 1900 e bolinha, né? E o que é um retrato da época, que era, os adolescentes, eles choram quando estão sozinhos, eles ficam pensando na saudade que eles têm de alguém e tal. Crepúsculo, a mesma coisa, né? Nossa, misericórdia. Você leu Crepúsculo também ou não? Eu li Crepúsculo, Felipe, mas você não precisa explanar pra todo mundo aquela pessoa. Eu já tô me expondo aqui, vamos expor você também. Não vou ficar nessa sozinho. Eu não só li Crepúsculo, como assisti os filmes no cinema, né? Gostava do Jacob, você sabe. Pois é. E eu li, gente, os 4 livros do Crepúsculo 2 vezes. Então eu já 2 vezes cada um. Então já tô acabando com a minha imagem aqui agora. Realmente. E no segundo livro, Lua Nova, eu lembro que, nossa meu Deus, gente, sério, que drama, pelo amor de Deus. Porém, como que no passado, ok, a gente sofrer e ficar sozinho, curtir a nossa solidão. Até hoje em dia a gente zoa um pouco a nossa adolescência porque era bonito ser triste, né? Verdade. Era cool. Então, eu lembro que naquela época da nossa adolescência era um pouco legal você ser triste. E aí, agora, eu acho que a gente talvez esteja esquecendo de viver um pouco isso. Né? O adolescente, por exemplo, ele sempre ouviu música triste, ele sempre ficou no quarto sozinho, curtindo a própria tristeza. E isso era tolerado antes, né? Por que hoje não é mais? Então é só uma reflexão aí pra gente pensar um pouquinho.
É muito bom. Eu lembro muito da nossa adolescência, assim, ela era muito marcada por isso, né? Músicas de sofrimento. E me veio até uma palavra, Felipe, que hoje é muito popular, muito utilizada pelos jovens, que me veio à mente quando você falava aí, que é o emocionado. Já ouviu falar, né? Óbvio. Já. Eu uso muito essa palavra, inclusive. Eu também. Mas se a gente for parar pra pensar de uma maneira mais racional, digamos assim, mais séria sobre a palavra emocionado, é uma pessoa que sente, né, muito, é uma pessoa que às vezes sofre muito. E me lembra muito a época de adolescência também. Por isso que eu lembrei, tá? Por isso que você tá falando. De pessoas que se comovem ali, que por uma decepção amorosa ficam muito mal e se permitem, né, viver. Não tô falando que todas as pessoas emocionadas são assim, mas, tipo, na época da adolescência eu via muito isso, por mim, pelo meu ciclo social e tal. E hoje em dia a gente já tem uma imagem, aí fazendo um parâmetro com a pessoa emocionada, de muito negativa, né, da pessoa emocionada. Eu digo por mim mesma. É uma autocrítica, tá bom? Eu sempre fico, não, ele é muito emocionado. Ele é muito... Fulano é muito emocionado, ciclano é muito emocionado. Sempre com essa imagem muito negativa, né? Parece que a gente sempre tá fugindo realmente desse apego, desse sentir mais, sabe? Não, e a gente tá, eu vejo que a gente tá claramente fugindo de sentir mais, porque agora, não sei se você já percebeu, tudo que é clichê, ele é criticado na internet. Então, o adolescente triste é clichê, então eu não posso ser muito triste. Mas o muito feliz também é clichê. Daí, eu vejo no TikTok até umas meninas imitando aquela menina popular chata do Terceirão, sabe? Sei. Também é clichê você ser muito popular, muito feliz, muito animado. E aí você ser uma pessoa alegre, engraçada, também é muito clichê. Então tudo virou clichê. Mas, gente, o que então que é aceitável hoje, né? E aí a gente vai se encaminhando para um padrão que é meio anestesiador, né? A gente acaba deixando de viver coisas que a gente precisa viver. Vou falar de um momento amoroso da minha adolescência aqui, que a Bruna acompanhou na época. Ai, mas... meu Deus. Hoje o Felipe tá se expondo, hein, gente? Vamos fazer uma campanha pro Felipe ficar mais cansado mais vezes. Quando eu tô cansado, eu exponho tudo, gente. Imagina eu bebendo caipirinha, então. Vai, fala. Mas eu tive uma desilusão amorosa na adolescência, lá pelos 16, 17 anos. E aí, eu lembro que eu tinha comprado uma caixa de bombom pra menina, né? De ouro branco. Enfim, nem tinha dinheiro. Tô rindo, mas é engraçado. A Bruna ri do meu sofrimento. E aí eu comprei uma caixa de bombom pra menina, aí nada deu certo, foi tudo uma bosta. Eu comi... Foi mesmo. Foi, a Bruna acompanhou. Aí eu fui comer essa caixa de bombom chorando na minha cama, sozinho. Né? Aí hoje a gente fica olhando pra isso e a gente fica, nossa, que drama, meu Deus, como eu era dramático, não sei o quê. Só que o fato de eu ter me permitido viver isso naquela época teve uma função na minha vida, né? Total. Se eu não tivesse permitido a viver isso e eu tivesse migrado pra alguma outra coisa. Então agora eu não sofri essa perda, eu vou migrar pra alguma outra coisa. O que teria acontecido? Eu acho que existe muito também essa necessidade da gente ficar fugindo de sentimentos ruins, né, Fê? Assim, principalmente depois que a gente passa por essa fase de adolescência, porque o que acontece? Quando a gente faz isso na adolescência, a gente sempre usa a justificativa. Mas era adolescente, né? E aí depois que a gente começa a crescer e vira adulto, parece que a gente não pode mais ter algum tipo de comportamentos. Então, a gente começa a fugir de algumas coisas. E até mesmo essa questão de ficar sozinho, por exemplo, e tudo que a gente tá falando aqui nesse episódio, tá muito relacionado também às comparações que a gente faz. Por exemplo, vamos supor um término de relacionamento. No término de relacionamento, é muito comum as duas pessoas, ou pelo menos uma, ficar se comparando à outra, né? Então, assim, eu terminei, mas eu quero saber se ele tá bem. Porque se ele estiver bem, eu não posso me permitir ficar mal. Eu tenho que mostrar que eu tô melhor. Olha isso, vira uma competitividade, gente, sem fim. E isso acaba atropelando muitos processos, muitas vezes, né? Assim. Sim. Eu até acho importante, mas eu acho muito legal também, Bruna, e aí só vai saber disso quem realmente vivencia a solidão de um término. Que todo mundo que termina um relacionamento vai lá e muda o cabelo.
É um clichêzão, mas é muito legal que a É. pessoa faça isso, porque é uma forma dela viver aquela solidão, dela processar Uhum. aquele luto e tudo mais. Quando uma pessoa muito querida morre, por exemplo, a gente tem um processo de luto, né? Verdade. Que é a gente vai pegar as coisas da pessoa, né? A sua avó faleceu, né, há um Sim. tempo atrás. E eu lembro das cartinhas que vocês foram encontrando, dos diários dela. Sim. Então, É. isso é muito importante pra gente aprender a vivenciar aquela perda ou aprender a vivenciar a nossa solidão. O seu avô fez muito isso também, eu achei muito fofinho, porque Foi. é o jeito certinho da gente, certinho, né? Não tem certo e errado necessariamente. Mas deu pra ver ali que ele tava vivendo o processo dele de perda e de ficar mais sozinho a partir de agora. E aí eu vejo, né, em relacionamentos que, em primeiro lugar, tem casais que não vivenciam O essa luto. solidão, Uhum. né? Então, tem casais que estão sempre juntos, e se não estiverem juntos, e se não se verem todos os dias, Ah, tá. Você tá falando durante o durante relacionamento. o próprio Ah, tá. relacionamento. Então, tem casais que não conseguem viver isso, e são pessoas que, a hora que terminar a relação, ou elas são aquelas que vão migrar de um para outro, ou são aquelas que vão ficar muito mal, assim, vão ficar derrotadas, enfim. Porque deposita no outro a fé de que o outro vai trazer as respostas para o meu problema, digamos assim. Tô falando de um jeito aqui nada teórico, nada técnico, tá? Mas no fundo a questão é essa. Mas é Assim, muito real, assim, é. porque, por exemplo, eu passei por duas experiências de término, né? Com a mesma Uhum, pessoa. E, Fê, você deve lembrar, em 2018 foi a primeira vez que o meu ex tinha terminado comigo. Eu fiquei muito mal. A minha uhum, ansiedade, assim, piorou 1000 vezes. E foi questão de 2 semanas, uma semana, assim. Mas foi muito intenso. Parecia que eu tava vivendo ali vários meses de ansiedade. Tinha uhum. crises todos os dias. Foi uma merda, né? Eu fiquei no fundo do poço em poucos dias. Foram poucos dias, mas assim, realmente muito intensos. E eu vejo muito hoje em dia que isso aconteceu pela dependência mesmo que existia ali, sabe? Dependência emocional. Como eu realmente era sempre muito grudada, sempre gostava de ter ali alguém do meu lado, perder aquilo de uma hora pra outra, assim, digamos assim, né? Porque realmente me pegou de surpresa. Foi um baque pra mim e me tirou o chão. Uhum. Total. Aí isso me deixou experiente pro próximo ano, que quando veio o término oficial. E aí eu já fiquei menos mal, assim, tipo, eu Uhum. fiquei melhor, eu acho que eu soube lidar bem. Também, né, claro, envolve muitas coisas aí, eu acho que no fundo eu já queria também terminar, então meu processo de término foi bem mais tranquilo em 2019. Mas eu digo por experiência própria, se você tem essa dependência emocional, é muito mais difícil você se desprender. E quando termina, é o fim do mundo, né? E É. é muito difícil realmente aprender a lidar com isso, com essa tristeza de que, eu lembro muito, Fê. Quando eu terminei mesmo, oficial, em 2019, não quer dizer que eu não tenha ficado triste, né? Mas é que eu não fiquei tão mal quanto em 2018. Uhum. E teve uma vez, aí eu voltei pra casa dos meus pais, né? Porque eu morava junto com o meu ex. E assim que eu voltei, acho que foi no segundo, terceiro dia, tipo, eu fiquei mal ali por umas 2, 3 semanas. Mal mesmo. Foi um dos dias que eu trouxe um pouco da minha mudança pra casa dos meus Uhum. pais. Eu fiz a mudança ali dividida em 3 partes, mais ou menos. Acho que a segunda vez que eu trouxe, mexeu muito comigo. Ali aconteceu uma questão, sabe, de devolver a chave. Isso pra mim foi muito simbólico. Devolver a chave do apartamento. E aí eu fiquei muito mal. E eu cheguei em casa e eu chorei, tava chorando muito e tal, nanana. E o meu pai, né, sempre muito amoroso, muito preocupado, ele veio e falou: Bruna, tá tudo bem? Óbvio que não, né? Não tava tudo bem. Mas assim, não, pai, não tá tudo bem. E aí ele queria fazer alguma coisa pra me tirar daquela situação. Claro, também tinha ali a questão da preocupação dele como pai. Aí Uhum. ele falou assim: vai tomar um banho, a gente vai passear com a Violeta, vamos comigo lá, dar umas voltas aqui pelo quarteirão. Só que assim, eu não queria. Não queria dar umas voltas no quarteirão com a Violeta, que é a cachorra, sabe, com o meu pai. Por mais Você que eu queria ame ouvir a muito. Adele e chorar, né? Exatamente, eu queria sentir ali. E É. aí, no final das contas, o meu pai, né, acabou insistindo, eu fui.
tomar banho e eu sair depois pra dar uma voltinha. Só que olha como isso, às vezes, pode colaborar pra essa ideia de que você não pode ficar mal assim. Você precisa fazer alguma coisa pra distrair e tal. E não, muitas vezes não. Você tem que ir pro fundo do poço mesmo, sabe? Exato. Eu tava conversando com uma tia minha esses dias, e aí ela falou assim, quando eu tive depressão a primeira vez, eu achei que eu não poderia falar sobre isso, porque aí eu ia me afundar ainda mais nesse poço da depressão. E quando eu comecei a fazer terapia, aí a psicóloga falou, não, é aí que você tem que falar. Porque se você não fala, você não torna real, você não sente o que você tem que sentir, você não vive os processos que você tem que viver, e aí você se afunda ainda mais, né? Esse negócio vai explodir em algum momento. E eu acho que isso que você falou, Bruna, é isso, né? Eu até acho que isso que você falou, né, de entregar a chave, de arrumar as coisas, entregar para o outro, é muito simbólico do término de um ciclo, do término de uma relação. Super. Quando a gente fala que é importante viver tudo isso, não é que eu tô falando pra você assim, que vai ser fácil, né? Você vai virar uma chavinha aí na sua cabeça e aí vai ser muito fácil pra você. Porque é fácil pra mim e pra Bruna. Porque na verdade não, é muito difícil viver isso. Eu não sei você, Bruna, mas eu sentia dor física quando... você também, né? Você sentia coisas físicas. Mas quando eu fico muito angustiado, quando tem um fechamento de ciclo pra mim, eu sinto um aperto no peito que dói, Nossa, né? Então isso é extremamente angustiante. Mas eu preciso aprender a naturalizar esse sentimento. Eu preciso saber que eu posso ficar sozinho, eu preciso saber que eu posso ficar triste, né? E eu acho que a resposta, ela tá por aí. E aí eu queria te fazer uma pergunta, aproveitar que você estava dando o seu exemplo. Sim. Que é, além da terapia, o que você acha que te ajudou a ficar sozinha todo esse tempo? Porque você não voltou a namorar, né? Então, o que te ajudou? A alma de piranha, tô zoando. Pode ser que ajude. Eu acho que... eu acho que a vontade mesmo que eu já tinha, assim, de viver, sabe, um pouco ali a vida de solteira pra ver como que era, porque eu nunca, né, tinha vivenciado isso, comecei a namorar com 17 anos, muito cedo. Antes, meus pais eram muito, muito, muito controladores, então não era de sair muito de casa. E eu acho que isso colaborou, além, obviamente, da terapia. E... sabe o que eu não sei? Eu acho que também a própria aceitação mesmo de ser solteiro, sabe? Acho que o meu processo de amadurecimento, claro que isso vem da terapia também, mas meu processo de amadurecimento, assim, de entender que tá tudo bem eu ficar sozinha em qualquer sentido, né, que a gente encaixe aí nesse contexto. E um dos sentidos, óbvio, ficar solteira. Porque por muito tempo eu sempre achei que você só ficaria feliz ou só se sentiria bem com a vida e com você mesmo quando você estivesse numa relação ali, né? Quando você estivesse, ou então em um casamento. Eu fui muito criada com essa ideia, né? Do casamento, da família. E hoje em dia eu desconstruí muito essas coisas, assim. Eu acho que isso fez muita diferença. A minha rede de apoio também, né? Os meus amigos, todos têm uma ideia muito semelhante, conceitos muito semelhantes com os meus. Então, ninguém fica me cobrando pra namorar. Ninguém fica reforçando essa ideia de que você só vai ser feliz se você casar, ou se você tiver um namorado, que seja. E eu acho que isso tudo me deixa muito confortável pra viver a fase que eu tô vivendo. Sabe? E não sei se essa fase vai levar muito tempo ou não. Aí semana que vem aparece namorando. Nem tem chance. Vai saber. Mas assim, eu não sei quanto tempo essa fase vai durar, não sei se essa fase vai ter fim, não sei se essa fase... E eu não quero também ficar me pressionando pra isso, sabe? Eu fico realmente muito satisfeita comigo mesma, assim, quando eu vejo que eu não me cobro pra isso. Mas eu acho que é aí que tá o ponto. Eu acho que você trouxe muitas verdades, muitas coisas muito importantes, e o ponto tá aí. Por que, Bruna, que você tá satisfeita com a sua vida hoje, né?
Então, percebe a diferença de você viver uma solidão que vai te deixar triste, de você ter uma solidão porque você é uma pessoa com deficiência na hora do recreio e tal, ou de você ter um problema psicológico, você não sabe sair daquele fundo de poço. Porque, assim, te expondo um pouquinho, Bruna, eu lembro Pode como expor. que... Eu lembro como que você enfrentou isso na época. E você não tinha... Você ligava a hora que tava muito mal pros amigos, né? Pra mim, pra outros Isso é amigos. verdade. Aí você... Eu lembro que você começou a investir muito no Instagram. Você já investia antes, né? A Bruna sempre Sim. trabalhou muito. Você não ficou pensando, meu Deus, e agora? Como eu vou reconquistar fulano de tal? Ou como eu vou achar uma outra pessoa pra eu agora substituir essa? Você não ficou nesse movimento, Sim, não, né? aí entra uma questão, Fê, que eu sempre também achei que era da boca pra fora, que era para as pessoas se autoafirmarem, que é aproveitar a própria companhia, assim, Uhum. ou se colocar em prioridade. Eu nunca entendi o conceito disso, sabe? Porque realmente eu nunca precisei ou eu nunca me abri pra isso. E quando eu me deparei com um término de um relacionamento longo, né, 5 anos e meio, nossa, o mais foda, eu lembro muito. Os 2 primeiros finais de semana, tudo bem, são poucos comparado ao tempo de namoro. Mas, gente, muita coisa colaborou pra que o meu processo ali fosse, entre aspas, mais rápido, digamos assim, Uhum. né? Mas os 2 primeiros finais de semana, eu fiquei muito mal. Porque Uhum. eu ficava vazio, né? Eu sempre tinha uma companhia pro final de semana. Então, assim, de uma hora pra outra, porque o término foi de repente, eu me vi sozinha no final de semana. E pra mim, o final de semana tinha muito peso. Porque é quando você normalmente vai curtir. E a maioria dos meus amigos ali namorando. Acho que na época eu só tinha uma amiga solteira. Uma ou duas. Os outros todos namoravam. Ou eram casados, enfim. E não que, obviamente, os meus amigos que estejam em relacionamentos não tenham tempo pra mim, mas normalmente, de fim de semana é rolê mais em família, né? Uhum. Eu tenho muitos amigos de outras cidades também, Felipe, por exemplo, de Maringá. E aí eu comecei a entender a importância de se colocar em prioridade mesmo, sabe? De investir em você. E eu tive essa parte de mudar o cabelo, Fê. No último dia, morando lá no apartamento, tipo, no dia da minha mudança, que foi eu tive uma crise de ansiedade fortíssima. Pra mim foi horrível sair de lá, né? Muito pelo significado simbólico disso. Eu mudei o cabelo lá, tipo, uma das últimas coisas que eu fiz naquele apartamento foi o Léo, que é meu cabeleireiro, foi lá, cortou e fez as mechas, então eu passei por esse processo. E eu acho que também a questão de ter viajado, sabe? Eu falei, não tô mais morando sozinha, não tô mais morando, né, com meu ex, voltei pra casa dos meus pais, tenho menos gastos, vou investir em viagem, porque eu quero viajar, vou aproveitar minhas amigas, quem quiser ir comigo. Fui no Natal, eu terminei, tipo, em novembro. No Natal fui pra Curitiba. Depois do ano novo já fui pra Balneário. É claro que, assim, eu não acho que a viagem vai sarar suas dores de um término, sabe? Mas me fez muito bem. No sentido de viajar sozinha sem ele. Porque eu só tinha viajado com ele, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então, a questão de ressignificar. Eu busquei muito isso. Eu acho que isso colaborou muito. Sabe aquele ditado clichê? Não sei se você já ouviu, de que nunca deposite seus ovinhos numa cesta só, mas em várias cestinhas, Sim, sim, sim. né? Eu acho que isso contribui muito pra gente ser pessoas que conseguem passar pela solidão, sentindo ali os desconfortos da solidão, sem necessariamente achar que eu tenho que me livrar daquilo. Então, não, a outra pessoa. Uma coisa que eu sempre falo: a outra pessoa não tem responsabilidade de me fazer eu me sentir bem, né? Eu tenho a responsabilidade de, às vezes, falar pra pessoa como eu me sinto bem, por exemplo. Mas eu não consigo fazer uma outra pessoa ir lá me livrar da solidão, né? Muitas vezes, essa pessoa... Muitas vezes eu tô sozinho, gostaria que o outro estivesse aqui, mas já que ele não tá, paciência, vou ter que dar um jeito aqui de viver minha solidão. Consigo fazer algo pra eu ficar bem, pra me distrair? Consigo. Se eu não conseguir, talvez seja questão de você viver essa solidão. E aí, até dando algumas dicas já, eu acho que uma coisa muito legal é a gente ter projetos pessoais de vida, não necessariamente de trabalho, né? Mas você ter um projeto pessoal de vida, você ter um sonho, você ter uma ambição, eu acho que isso ajuda muito Sim. você a enfrentar a solidão.
Isso não motiva, né? Motiva pra caramba. Você, mas eu já tenho um projeto de vida pessoal, ou eu tô perdida, não sei o que fazer. Escreve, né? Escreve esse sentimento, fala, pega lá o Crepúsculo, Lua Nova, vê como que a Bella descreveu os sentimentos dela, né? Seja tão dramático quanto, escreve sobre os seus, tudo que você sente, todos os pensamentos que sente na cabeça, que passam pela cabeça. Ah, mas eu não gosto de escrever, grava um áudio então. Né, para você mesmo, faz um grupo com você mesmo no WhatsApp e grava um áudio. Tem a possibilidade de conversar com um amigo, com uma amiga, com um familiar, conversa com esse amigo, com esse familiar, né? Mas não deposita, não vai substituir o namorado pelo amigo, né? Por favor. Então agora o amigo tem a obrigação de me fazer eu me sentir bem. Não, vai, além do amigo, vai investindo em outras coisas, né? Vai cortar o cabelo, né? Eu acho que vai cortar o cabelo, vai fazer luzes e tal. Eu acho que essa coisa do cabelo, ela é muito significativa também para rompimentos de ciclos. E por mais que às vezes a gente zoa um pouco isso, eu acho que é um processo importante, né? Porque a gente, inclusive na nossa cultura, a gente tem pouco processos, assim. A gente tem aniversários, a gente tem casamentos. Mas tem culturas, por exemplo, algumas culturas indígenas, elas têm um ritual muito claro para o momento que você passa a ser adulto. E aí, você percebe que muitas vezes alguns adolescentes indígenas não passam pelas questões existenciais que os adolescentes da nossa cultura mais ocidentalizada, digamos assim, passa, né? Que é toda essa coisa da tristeza, de saber quem eu sou, e de uma identidade e tal, né? Então, o corte de cabelo, ele é uma espécie de um ritual, uma espécie de símbolo de que aquele ciclo acabou e agora eu tenho que enfrentar outras coisas, né? Então, eu acho que essas são dicas aí pra gente enfrentar essa solidão. Não sei o que você acha, Bruna. Não, eu concordo em tudo, assino embaixo. Eu acho que isso é que, pra mim, é muito fácil. Eu sei que muita gente tem dificuldade em externar o que sente. Uhum. Então, assim, pra mim, eu não penso duas vezes. Na verdade, eu nem penso. Eu já vou desabafar com as pessoas. Só faço. Aconteceu alguma coisa, já tô desabafando com alguma amiga. Já tô contando pra alguém. E é mais no sentido de eu me sentir mais leve do que no sentido, às vezes, de escutar algum conselho ou alguma coisa, sabe? Eu lembro quando a minha avó morreu, né, em 2020, eu acabei contando ali no desespero, porque eu não conseguia falar com meu pai e com meu irmão que tinham saído pra trabalhar fazia pouco tempo. Eu acho que pra você também eu acabei contando meio no desespero ali, por mensagem. Pra alguns amigos, tipo, mandei pra Dani, acho que mandei pra você. E assim, e pra Isa, eu lembro também. E depois conversando até, elas falaram, tipo, eu fiquei tão desesperada quando você mandou. Eu não sabia o que fazia, se ia na sua casa, se te ligava. E eu fiquei assim, gente, eu só queria contar mesmo, sabe? Eu não tava esperando nenhuma reação delas, eu só queria contar. E eu entendo, claro, a preocupação delas, né? Óbvio, não tô falando que elas estão erradas disso. Mas eu acho que faz tão bem, sabe? Você externar... tudo, e externe do seu jeito. Nem todo mundo se sente à vontade pra contar, mas se você se sentir à vontade pra escrever é ótimo pra você colocar pra fora os seus sentimentos, sabe? É uma forma. Nem que seja só pra você, né? Exato. E isso que você falou dos amigos, né, eu acho que é muito importante, porque eu vejo que hoje em dia também a gente tem uma preocupação muito grande em não incomodar as pessoas, não incomodar os amigos, não sei o quê. E, gente, amigo é pra ser incomodado, né? Ele tá ali pra isso. Se você tá sentindo que você precisa desabafar, vai lá e desabafa com o seu amigo, né? Vai lá e desabafa com alguém que você confia. E a gente... mas o que ele vai achar se eu me expor, se eu me abrir desse jeito? Ele não tem que achar nada. Se ele achar alguma coisa que você se sinta mal, ele não é bom pra ser seu amigo. Ele não é né? seu amigo, exatamente. Ele não é seu amigo. Gente, eu e o Felipe, a gente tem certificado experiência nisso, porque o que a gente mais faz é incomodar um ao outro, assim, incomodar nesse sentido que a gente tá falando, né, Fê? Porque incomodar mesmo incomoda. Mas a gente manda áudios de podcast. Assim, não é à toa que a gente decidiu fazer um podcast. Exatamente. E mesmo assim a gente mantém o nosso podcast particular no WhatsApp. Exatamente. Sabe, porque é isso, pra ser amigo, amigo é isso, né? É você estar ali do lado, é você ouvir, é você desabafar. Então, talvez não seja tão amigos assim. Aquelas que terminam várias amizades. Não, eu acho, só pra finalizar esse ponto, né? Eu acho que a gente tem que aprender a quebrar certas barreiras, assim.
Ah, eu tenho um amigo que ele é mais sério, que ele não desabafa e não sei o quê. Mas pega um sentimento que você tá carregado aí, joga no colo dele. Fala, tô mal pra caramba, eu tô triste pra caramba, eu não sei mais o que fazer. Minha vida tá uma bosta, me ajuda, por favor. Ele não vai olhar pra você e falar, foda-se, né? Se ele fizer isso, gente, sai dessa amizade, né? Mas eu acho muito difícil. Ele vai pelo menos tentar te dar um conselho, ele vai pelo menos tentar te ouvir. E eu acho que é isso que é importante a gente valorizar. A tentativa da pessoa em tentar acolher o nosso sentimento. E claro, eu gosto também de pensar que, assim, às vezes os amigos vão dar conselhos e tal, e as pessoas não se sentem muito representadas pelos conselhos. E, gente, os nossos amigos não têm obrigação de serem psicólogos. Eles estão ali pra xingar junto com a gente, eles estão ali pra dar os conselhos que tem pra eles. Se eles soubessem dar o conselho ideal pra você mudar de vida, eles não seriam seus amigos, seriam psicólogos, né? É. Então acho que é importante a gente avaliar a intenção da pessoa também. Pra, então, finalizar, né, Fê? Vamos tentar responder aí de maneira mais concisa essas perguntas que você montou. A primeira a gente já respondeu. Então, ficar bem sozinho significa não sofrer com a solidão? Né? Não significa isso. Ficar bem sozinho significa muitas vezes sofrer com a solidão e tolerar que muitas vezes você vai sofrer com a solidão. Perfeito. E aí, Bruna, eu posso escolher pra minha própria força de vontade estar feliz sozinho? Eu acho muito difícil, não sei. Assim, porque não vai muito além do que você quer, né? Porque senão eu acho que a gente não viveria a solidão. Porque ninguém quer se sentir triste. Ninguém, né? Ninguém fala... algumas pessoas às vezes querem, mas de maneira geral, ninguém fala, ai, não, eu tô super aberta à solidão e é isso. Então, acho que não tá muito no nosso controle, né? Não tá. E é uma coisa que eu vejo, né, quando as pessoas vão falar de solidão, é que, assim, você escolhe a maneira como você vai passar por esse período sozinho. Não, você não escolhe, né? Pra você ficar bem sozinho, pra você naturalizar a solidão, você tem que ter... Olha tudo que a gente falou aqui. Você tem que ter uma ambição pessoal, profissional. Você tem que ter amigos para você poder desabafar, né, de vez em quando, para você ter, ou seja, você tem que ter uma rede de apoio. Você tem que ter uma realização pessoal, por exemplo. Você tem que ter hobbies, né? Ou seja, não é algo que você vai escolher. Nossa, olha só, uma solidão. Agora eu vou escolher me sentir bem. Você tem que ter todo um amparo, um contexto que vai te ajudar a suportar aquela solidão, né? Então, você quer ficar bem na solidão, você tem que começar a passar por um processo. Você tem que começar a investir em coisas, né? Quando que você vai ver o resultado disso? Talvez não é hoje nem amanhã, mas daqui a alguns anos, né? Então, uma coisa, é um trabalho meio que de formiguinha. Você vai começando agora para você colher os resultados no futuro. Outra pergunta. Trabalhar a própria solitude significa ser uma pessoa individualista? Não. Não. Nem precisa explicar mais, né? Não. Não. É isso. É isso. E a última, a solidão é um problema? Não, também. Bom, eu acho que, assim, claro, com todas aquelas ponderações que você fez, né, Fê? De tomar cuidado ali com as situações. Claro, vai de situação para situação, mas da maneira como a gente se planejou pra falar sobre isso no podcast, acho que não, faz parte. Eu gosto muito, acho que eu já devo ter falado isso em outros episódios, mas eu vou repetir. Porque uma coisa que eu aprendi com você, e que eu sempre falo, você já tá cansado de escutar isso, mas eu vou falar, é sobre a sua análise sobre o filme Divertidamente. Da importância das emoções, né? E Sim, Divertidamente, você não tem só emoções positivas, emoções, a felicidade, né? A alegria. Você tem sentimentos também negativos, digamos assim, né? A tristeza, a raiva. E aí, eu lembro muito que você fez uma análise disso, acho, no seu Instagram uma vez, e a gente já chegou a conversar várias vezes sobre isso. Eu sempre lembro desse seu exemplo, Felipe. Eu sempre compartilho também com as pessoas que falam. Meu amigo, que é psicólogo, ele... Dá carteirada pro amigo. Exatamente. E aí eu entro com essa análise mesmo, né? E reflexão do filme. Porque muitas vezes a gente acha que só a alegria, só a felicidade, só a satisfação são sentimentos ali que são válidos pra nossa vida. Mas não. Os sentimentos considerados ruins, eles também são muito importantes pra nossa vida, pra gente, as nossas relações. Exatamente, Bruna. Perfeito exemplo do filme. Quero falar sobre ele. Perfeito exemplo do
seu. O exemplo é seu. O exemplo do filme que eu dei, né? Na verdade. Por que será que eu gostei, né? Perfeito. Enfim. Pois é, não, eu sou pessoa autocentrada. Mas tá. Eu quero voltar a falar sobre o filme, e aí pra falar sobre o filme, eu acho que a resposta pra se a solidão ela é um problema ou não, eu acho que existe duas formas da gente pensar isso. Uma é, eu sou uma pessoa sozinha ou eu estou sozinho? Porque se eu sou uma pessoa sozinha, o exemplo lá da pessoa com deficiência que fica sozinha na hora do recreio, isso é um problema que a gente tem que pensar, né? Como que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai minimizar o impacto disso para essa pessoa? Agora, eu estou sozinho, isso não é um estado permanente, né? Eu estou sozinho, é um processo que eu preciso passar, eu preciso sentir os sentimentos que me geram, né, ao estar sozinho. Então, acho que isso é uma possível resposta. E aí, eu vou passar uma tarefa para os matutos, que vocês vão assistir divertidamente, vocês vão pegar lá o Disney+, ou vocês vão baixar ilegalmente. Vocês vão assistir o Divertidamente com a seguinte pergunta em mente, que é: qual a importância da tristeza para as nossas vidas? E é isso. Boa. E assim eu finalizo. Nossa, eu acho que até eu vou reassistir depois dessa. Depois você responde pra mim. A tarefa se voltou contra mim também. Mas eu falo que responde porque às vezes é uma tarefa que eu passo, né, em terapia para as pessoas. E cada pessoa sai com uma reflexão diferente, que eu acho muito legal. Né? Olha só, como é muito interpretativo, né? Eu acho que também as nossas experiências de vida têm muita relação com a nossa interpretação, né? Sim. Porque uma coisa vai pegar mais pra um e pro outro não, outra situação. Ai, eu fiquei curiosa, agora eu vou assistir. Exatamente. E é isso. Muito bom, Fê. Eu acho que é isso, se a gente conseguiu sintetizar bem esse assunto, que é muito complexo, na real, né? Daria pra gente ficar falando mais umas 3 horas sobre isso, porque entra em muitos detalhes e situações das nossas vidas, né? Mas a gente vai acabar por aqui mesmo. Felipe tá cansadíssimo. Eu acho que eu vou beber mais fumantes mais vezes, Felipe. Beba. Você sabe, Bruna, que às vezes a gente beber pode incentivar a gente a ter muitas ideias novas, né? Você a beber, você mudar o ambiente e tal, pode incentivar você a ter muitas ideias novas. Desde que depois você analise elas sobras, né? Pra ver se elas prestam de verdade. Tem gente que vive falando assim, o Freud usava cocaína pra fazer as coisas que ele fazia e tal. E de fato, ele usou cocaína e fez muitas produções, só que depois ele analisava tudo sóbrio, né? Muito importante. Porque às vezes a gente só produz lixo, né? Mas às vezes sai alguma coisa ali que presta, então... Então eu vou escutar o podcast sóbria pra saber. Mas a impressão que eu tive que eu falei, nossa, até melhor do que quando sóbria. Por isso que eu acho que eu vou fazer um estoque de espumante em casa. Baixou a censura. Ai, louca. Então é isso. Sigam a gente nas redes sociais. O meu @ é bruna.tukamoto no Instagram, no TikTok. Me sigam nas minhas redes sociais também, é psi.felipebm, no TikTok e no Instagram. E eu e a Bruna, a gente produz muitos conteúdos, a Bruna mais variados do que os meus, com mais frequência do que eu também. Mas sigam lá a gente e nunca se esqueçam de matar. Tchau! Beijos! Até o próximo episódio. Beijos!